Olá a todos vocês, muito bom dia, Pai Kleber de Ogum, na transmissão da maior rádio esotérica do planeta, Rádio Vibe Mundial. Nessa próxima uma horinha vocês vão estar em companhia comigo, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em edição extraordinária, abrilhantando, deixando o seu dia melhor, deixando sua manhã melhor. Espero que vocês tenham uma ótima quinta, um bom final de semana inclusive, que algum possa abençoar vocês todos. E a gente está aqui firme e forte, trazendo informação, trazendo entretenimento, e as pessoas estão chegando aqui na live também. E você que está acompanhando aí no seu Uber, no seu transporte, levando a Vibe Mundial com você no seu smartphone, no seu tablet. Muito obrigado pela audiência, que tem sido grandiosa, tem sido maciça. A gente tem batido picos altíssimos, dessa rádio maravilhosa, e a gente vai começar o nosso bate-papo. Antes de tudo, você se inscreva no canal, compartilha para poder ajudar mais pessoas. Você que está procurando consulta, jogo de búzios, orientação espiritual, nos procure, chame a gente no nosso telefone. O nosso telefone é 11 95969 2289, repetindo, 11 95969 2289. Vai ser muito fácil você achar a gente, para a gente poder bater um papo, para a gente poder dialogar e dar a melhor orientação espiritual para que você possa caminhar a tua vida em segurança, ainda mais nesse agosto aqui que está meio estranho, meio caótico, um monte de coisa acontecendo no mundo, e é política, e é guerra política, e é tarifaço, e é um monte de coisa acontecendo, e eu sei também que está acontecendo várias coisas no âmbito pessoal da vida de vocês, mas o que importa é que a gente vai dar continuidade aqui em andamento para que vocês todos tenham segurança, tá? E a gente vai falar agora com as pessoas que precisam conversar com o teu intelecto, espiritualmente, ok? Vamos dar nossa visão espiritual disso. As pessoas que precisam conversar com o teu intelecto. Pai Kleber, o que seria conversar com o meu intelecto? Conversar com o seu intelecto é mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, A pessoa tem que conversar com o seu propósito, ela tem que ter um propósito de vida, porque hoje as conversas, os assuntos, elas estão muito vagas, Elas estão assim, divagando em situações que você fala, poxa, eu parei para dar atenção para uma pessoa, eu parei para conversar, eu parei para dialogar, mas não está rendendo, não está fluindo, não está andando, não está caminhando. E isso, energeticamente, é um desperdício total. Porque você não vê propósito, você não vê sagacidade, você não vê objetividade naquilo que a pessoa está ali. Porque uma coisa é você jogar a conversa fora, que é uma coisa normal, ok? E outra é você conversar com situações que não te trazem propósito, objetividade e nem absolutamente nada. Porque você começa a entregar e adentrar o vazio, você começa a dar sua energia para o vazio. E hoje o que mais tem na sociedade são pessoas vazias. Eu costumo dizer que é hoje muita balada cheia, bares cheios, mas pessoas totalmente vazias, pessoas totalmente arbitrárias. Então é bem ruim isso aí, É totalmente sem nexo, totalmente sem sentido. E o que seria conversar com o propósito? Vamos lá. Propósito é filtro de relações. Ou seja, quem não está alinhado ao seu propósito não passa pela peneira da convivência saudável. Ou seja, você está ali conversando com a pessoa, você está ali dialogando com a pessoa, você está dando uma atenção para a pessoa, você está dando uma moral para a pessoa, só que a pessoa está dispersa no assunto, ela não está focada no que você está falando, ela não está despertando o seu propósito. Isso é um desperdício de energia horrendo. Isso é um desperdício de energia horrível. Não está tendo uma troca de energia, não está tendo uma troca de informação, e isso é bem ruim. Então, são coisas que eu acho que vocês precisam prestar a atenção, tá? Não se esqueçam disso. Mas vamos lá. Desalinhamento gera desgaste. Manter alguém contrário ao seu propósito por perto drena a sua energia. Exatamente isso. Então a pessoa ela não tem destino, ela não tem propósito, ela não tem ambição, ela não tem uma visualização de se chegar em algum local coerente na vida, e ela acaba te atrapalhando. Ela acaba te arrastando, ela acaba sugando a tua energia. Quantos de vocês, inclusive vocês que estão começando essa manhã comigo, não tem o hábito de repente dialogar, ou ter um diálogo, ou estabelecer um diálogo com uma determinada pessoa, mas você não vê propósito
nesse diálogo. Você não vê um propósito coerente na troca de informação com essa pessoa. Entendeu? Isso acaba tirando a tua vitalidade, acaba tirando o teu propósito. Outra situação. Conexão é mais que afinidade. Conexão é compartilhar visão, valores e direção de vida. Então, a pessoa vai estabelecer um contato com você. Primeira coisa que você tem que alinhar e prestar atenção é ver se ela tem uma conexão com você. Se ela tem uma conectividade. Se a conversa bate. Se a espiritualidade bate. Porque tem muitos de vocês que às vezes bate o olho numa pessoa. Seja no ambiente de trabalho, seja na vida pessoal. E a coisa não desce. Parece que não é amor à primeira vista. Parece que é raiva à primeira vista, né? Eu poderia falar ódio, mas não. Vamos falar uma coisa mais amena. Você olha assim, você fala, pô, aquela velha frase, né? Pô, meu santo não bateu com aquela pessoa. Eu não tô tendo, sei lá, uma conexão, uma conectividade. Eu não tô conseguindo bater com aquela pessoa. E aí o que acontece? Você já tem que cortar isso. Você não tem que progredir nesse tipo de situação. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês, ouvintes. A vida passa tão rápido, mas tão rápido, que muitas das vezes a gente acaba desperdiçando tempo com pessoas e com situações vazias. Totalmente vazias. Você está lhe dando tudo. Você está dando de tudo para a pessoa. Mas a coisa não está fluindo. A coisa não está indo para frente. Tá? Então são coisas que vocês precisam prestar atenção. Tá? Outra situação. Cada conversa que vocês têm é um investimento. E precisa render o quê? Clareza, motivação e crescimento. Então assim, você vai parar para conversar com uma pessoa, é um investimento. Porque é uma troca de ideias. É uma troca de ideologias. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Na realidade, se você está estabelecendo uma conversa, se você está estabelecendo um assunto com uma pessoa, não vale a pena. É igual eu. Eu sou uma pessoa muito seletiva quando eu vou atender alguns clientes. Porque geralmente quem responde o meu zap não sou eu. É a minha assessoria. Você só vai falar comigo quando você estiver em jogo. Porque é lá que a gente precisa resolver seu problema. A minha assessoria que atende, a minha assessoria que agenda você. E às vezes eu vejo algumas coisas que eles mandam no zap, é totalmente sem nexo, totalmente sem sentido. É porque as pessoas acham que sacerdote, você vai chamar ele por dinheiro, ele vai te atender, ele vai correr, não comigo. Se você me chamar, coleguinha, e eu não ver que tem propósito no que você está falando, eu não vou te atender. Espiritualidade não é uma não é caça-níquel. Eu não sou mercenário. Eu não estou na espiritualidade por ser mercenário. Eu já tenho uma carreira consolidada, eu já estou bem quisto na vida, eu estou tranquilo com a minha vida. Então, a minha espiritualidade é para a pessoa que realmente precisa. Porque é sempre a mesma conversinha. E é disso que a gente está falando. Eu tô com 350 Exu nas minhas costas, 30 pombogeiros tá me perseguindo, e o inimigo quer me derrubar. Cara, você é algum milionário? Você é uma pessoa que você tem dinheiro? Você é uma pessoa que você tem posses? Você é uma pessoa multimega? Você é o Elon Musk pra pessoa tá querendo te derrubar? Ela tá te derrubando, ela quer te derrubar do quê? Você já não tem nada, você vai cair pra onde? Aqui é choque de realidade, meu querido. Infelizmente tem algumas pessoas que se colocam num patamar que elas não estão. E a gente fica olhando e fala, nossa, mas a pessoa se colocou numa importância que ela não tem. Vocês estão entendendo? Presta atenção, coleguinhas. Aquilo que a mente cria é bom, nenhum desfaz. Não, a vida passa muito rápido. Quando vocês procurarem um sacerdote, mesmo que seja o Pai Kleber ou outro, seja objetivo. Vá atrás de resolver o problema. Dialogar, ficar batendo papo não vai resolver seu problema. O dia que vocês tiverem mais efetividade e objetividade na vida, as coisas começam a caminhar para vocês. Tá? Presta atenção nisso. Ok? Pega esse código. Mas vamos lá, continuando. Propósito não se negocia. Princípios para ceder, para você, você se comprometer seu caminho com pessoas sem propósito, não funciona. É aquilo que eu tô falando para você. O cara chama no telefone e você vai ler coisas totalmente sem nexo.
E aí depois essas pessoas que estão desesperadas atrás de espiritualidade, são enganadas por aí, aí coloca a culpa em cima do sacerdote, mas não vê o que pergunta, não vê o que fala, não vê o que se direciona. Acaba virando uma vítima fácil, uma presa muito fácil deste tipo de sacerdote. Então o que que acontece? A pessoa não tem propósito, a pessoa não está colocando propósito, a pessoa não está se empenhando para fazer uma conversa evolutiva, já corta, já exclui, não deixa prosseguir na sua companhia. Infelizmente, a pessoa que não for somar em nada na tua vida, ela não tiver uma somatória, ela vai te arrastar, ela vai te atrasar. E isso em matéria de energia é horrível, é horrendo isso aí. Quantos de vocês não abrem diálogo com uma pessoa, conversam com uma pessoa e depois se sentem mal? Se sentem drenados, se sentem cansados. Faz uma analogia e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas vamos lá. A companhia errada é um atraso, né? Ela não só empurra você para trás, como ela também não te impulsiona você para frente. Então, às vezes, você tá com aquela pessoa ali, com amizade ou dentro de um relacionamento, você, por comodidade ou por dó, não quer cortar isso da sua vida. Você praticamente, particularmente, além de você não cortar isso da sua vida, tá? Você não cortar isso da sua vida, você mantém aquilo na tua vida. Você mantém aquela pessoa próxima da tua vida. Não compensa. Sinceramente falando, não compensa. Porque ela não vai te impulsionar você ir pra frente. Qual que é o propósito de você ficar mantendo uma pessoa na sua vida que vai ficar te colocando pra trás? Né? Enfim. Silenciar o propósito para agradar é se trair. E essa traição é a mais cara de todas. Porque o que acontece? Você tem um objetivo, você tem uma mentalidade, você tem um propósito, você quer almejar algo melhor na sua vida. Você não excluir aquilo que está te incomodando, você silenciar, fechar a boca para aquilo que está te incomodando, é horrível, é horrendo isso aí. É muito ruim. Aprenda e entenda a gostar melhor da sua companhia. Você precisa de você. Você não precisa da opinião alheia, você não precisa da aprovação alheia. Você precisa de você. Se você não está sendo capaz de você ser suficiente na sua vida, precisa vir outra pessoa para dentro da tua vida para te dar uma validação, para validar o que você é, para validar suas opiniões, para validar suas vestimentas, para validar suas atitudes. Não, eu acho que você tem, como adulto funcional, a obrigação e a obrigatoriedade de se olhar, de se autoavaliar e falar, não, eu posso, eu consigo. Infelizmente, muitas pessoas que acabam cruzando a vida de vocês, elas não vêm como solução. Elas entram para sua vida como um peso. E como peso, vai deixando tudo denso, tudo bloqueado, tudo parado, a coisa não flui. Tá? Afinidade de propósito cria força, né? Multiplica energia compartilhada, impulsiona mais longe, né? Então, nesse quesito aqui, você pega uma pessoa que tem propósito, você pega uma pessoa com uma mente mais aberta, você pega uma pessoa com uma mente mais bem direcionada, você pega uma pessoa que ela não gasta o português dela falando mal dos outros, criticando o A, B ou C, criticando o vizinho, criticando não sei quem. Não, você pegou uma pessoa, de fato, que ela tá te impulsionando, ela tá te motivando a você crescer cada vez mais. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Esse é o tipo de pessoa que vale a pena você manter do seu lado. Porque essa pessoa, ela não vai falar sobre os outros, ela vai falar sobre propósitos. Ela vai falar sobre propósitos. Ela vai falar sobre ideologias. Ela vai falar sobre ideias. Ela vai falar sobre construtividade. Ela não vai ficar perdendo o tempo dela com situações rasas, ao qual ela não vai ter uma somatória na tua vida. E é tão bom, né, gente? Vamos e convenhamos. Você sentar com uma pessoa
leve, não crítica, visionária, que para cada palavra que você estabelecer dentro daquele diálogo, ela vai ter uma solução, ela vai fazer você fluir, ela vai fazer o fluxo da tua vida como um rio correr de forma positiva. Aquela pessoa que você vai sentar ali, às vezes por minutos, vai parecer que se passou horas você conversando com ela, você falando com ela. Você vai conversar com essa pessoa, você vai trocar energia com essa pessoa, você vai dialogar com essa pessoa, você vai ficar leve, você vai permanecer leve, o seu dia melhora, o seu humor melhora, o rendimento do seu dia nas suas tarefas diárias melhoram. Tem gente que é luz, não precisa fazer muito ou falar muito. Tem gente que só com poucos movimentos, ou com uma abordagem, ou com uma proximidade da sua pessoa, ela torna tudo melhor. Ao contrário de outras que só de estar no mesmo ambiente que a gente, ou só de mandar uma mensagem pra gente, deixa ou torna nosso dia mais pesado, tem gente que é luz. Tem gente que é maravilhosa. Você quer estar do lado da pessoa, você quer ficar do lado da pessoa, você quer alinhar-se com a pessoa, você quer acompanhar a pessoa para cima e para baixo, você faz questão daquela pessoa estar no seu ambiente, você faz questão de trocar pelo menos uma mensagem diária com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela te passa algo bom, porque isso chama-se alinhamento espiritual. Essa pessoa, mesmo que ela não abra a boca, mesmo que ela não troque informação com você, muitas vezes, o propósito de vida dela acaba instigando e incentivando o seu. Automático. Tem gente que, como eu falei, tem gente que não precisa abrir a boca. Acaba te incentivando, acaba te instigando, acaba fazendo com que você aí que está me assistindo fique bem. Você está entendendo? E se você tem essa sensação com uma determinada pessoa, independente de ser homem ou mulher, mantenha por perto. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem, não só para a tua vida material, como para a tua espiritualidade. Tá? E o preço do desalinhamento espiritual é a perca de foco, é a perca de identidade, é a perca do caráter, é a perca de tudo. Por quê? Tem pessoas que as pessoas não veem escrita, né, na testa o que elas são. Não vem escrito na testa das pessoas o que elas são, como elas vão agir, etc, etc, etc. Isso aí, a própria energia da pessoa e a própria atitude da pessoa que vai denunciar o que ela é. A própria pessoa vai mostrar ou se mostrar o que ela é. É isso que vocês precisam memorizar. Então você não precisa, às vezes, falar muita coisa. As próprias atitudes, os próprios caminhos, os próprios objetivos, as próprias escolhas vai acabar denunciando o que é essa pessoa. Sua intuição vai acabar também mostrando o que é e quem é essa pessoa. E é esse tipo de pessoa que desalinha o seu chakra, a sua espiritualidade. Até porque você tem entidade, você tem orixá, você vai ser alertada do que vai acontecer. E eu tenho certeza disso. É que, infelizmente, existe uma grande gama de brasileiros que ignora a própria espiritualidade, que ignora a própria intuição e acaba pagando um preço alto. Então, o que eu digo em sã consciência, você desalinhar o seu propósito, os seus objetivos por causa de alguém, é horrível. É horrível. Às vezes, muitos de vocês estão focados na missão, estão dentro de um objetivo, estão dentro de um propósito, estão dentro de uma construtividade. E uma simples pessoa que cruza teu caminho, ou estabelece algum vínculo com você, de amizade, de amor, não importa como, acaba desandando e colocando tudo aquilo que você construiu para baixo. Acaba retendo, bloqueando tudo aquilo que você tem em mente. Principalmente aquelas pessoas que, se você tem aquele hábito de você estar na sua casa,
e você tem aquele hábito de ficar recebendo pessoas na sua casa, esse é um dos principais problemas. Infelizmente, tem pessoas que só de entrar na sua casa já causam um caos horrível. São plantas que morrem, o cachorro fica doente, o gato fica esquisito, e o cachorro começa a te estranhar, e o gato começa a te estranhar, a sua criança começa a chorar indiscriminadamente, copiosamente, não para de você falar, pô. Tem gente que só de entrar na sua casa, só de entrar na sua vida, as coisas começam a rachar, e a luz começa a queimar, começa a acontecer as coisas mais estranhas e variadas dentro da sua vida e dentro da sua casa. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, né? São coisas que a gente tem que observar e falar, opa, peraí. Então, antes de você comprometer seu propósito, antes de você comprometer o teu caminho espiritual com alguém, mesmo que seja um diálogo simples, veja se vale a pena. Ultimamente, as pessoas estão muito superficiais, muito rasas. Frases pré-programadas, frases prontas, coisas motivacionais prontas. As pessoas, elas precisam de... eu digo que... Vou colocar de 2005 para baixo, de 2005 para cima, as pessoas, muitas, perderam a capacidade de raciocinar por si só. Elas precisam ler, ver ou ouvir algum outro ser humano como situação motivacional para que através daquilo que ela esteja lendo, vendo, ouvindo, etc, 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 ela consiga ter uma decisão. E o mais legal, a pessoa posta um monte de coisa motivacional, mas ela não vive nada daquilo que ela está postando ou escrevendo. É impressionante isso, inclusive. Às vezes você vê aquela frase bonita, aquela coisa toda estabelecida, e aí você conhece a pessoa e você vê que a pessoa não está seguindo nada daquilo que ela está fazendo. O que também é um prejuízo muito grande. Por quê? Você começa a emanar energia de tudo que você lê, de tudo que você consome, e você começa a não viver aquilo que você... Até porque, gente, a gente tem que parar com essa mania de a gente passar algo na nossa vida pessoal e postar o que a gente está sentindo no momento. O mundo não quer saber de você. O mundo não tá nem aí pra você. O mundo tá pouco preocupado com você. Entendeu? E outro detalhe que a gente já vai entrar no primeiro intervalo. Escolha as suas companhias certinho. Não deixa qualquer pessoa dentro da tua vida. Entendeu? Dê um propósito, dê um significado, dê algo ao qual você vai ter um crescimento. Se a pessoa que for fazer companhia pra você não te levar pro próximo estágio, não vale a pena manter na sua companhia. A gente vai pro intervalo aqui, a gente volta já já. Tá, vamos lá. Voltamos. Primeiro, a Glenirene, eu nunca acerto o nome dela, desde do Insta lá. Mas vamos lá. Ela falou uma situação que é muito interessante, né? Que é a questão da entidade orixá ajudar primeiro. Antes de eu entrar no assunto das guias dos fios de conta, gente, presta atenção. O que você ouve falar nas mesas de consulta pelo Brasil todo? Você está devendo para sua entidade. Você está devendo para o seu orixá. Você está devendo trabalho. Blá, 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 blá. Agora vamos lá. Qual que é a pergunta que você precisa se perguntar? O que você tem que se perguntar como espiritualista? Estamos aqui para libertar vocês, não para prender vocês. Eu estou devendo o quê? Quando é que eu adquiri essa dívida? É só isso. Aonde é que eu adquiri essa dívida? Primeira coisa que você tem que indagar para um sacerdote. Tá, eu estou devendo tal coisa. Mas devendo da onde? Se você não pediu, se você não firmou nenhum acordo, se você não firmou nenhum pacto com o teu orixá, com a tua entidade, você está devendo o quê? Isso é estelionato, é estelionatário. A pessoa quer tomar teu dinheiro, ela está arrumando um trabalho para você fazer porque ela quer tomar teu dinheiro. Simples assim. Não tem muito o que ser falado. Entendeu? Vamos lá. Entidade, orixá, você está me cobrando? Ok. Então você me dê condições para que eu arque com aquilo que o senhor ou a senhora quer. É o justo. Você está sem amor. Você está sem trabalho. Você está sem saúde. Você está sem caminho. Você não tem nem de onde tirar recurso para de repente você agradar a sua entidade ou a sua espiritualidade. E aí, como é que faz? Você vai roubar um banco?
Porque o que o sacerdote vai fazer? Ele vai entrar na tua mente para que você arranque recursos, sabe-se lá de onde, ou de repente da boca dos seus filhos, da boca da sua família, para você fazer um trabalho que não existe. Ok? E quando a gente faz um trabalho, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui. Pega o código papai. Quando você realiza um trabalho espiritual, é para o seu alinhamento espiritual, não é para entidade e orixá nenhum. Eles não precisam de nada material. Para isso são deuses, são seres superiores muito acima da nossa egrégora. O ser humano ele é iludido. Ele não consegue conquistar nada na vida pessoal, ele precisa colocar os karmas em cima do espírito. Infelizmente é isso. Então, você está tendo caminho? Você está tendo orientação? Você está tendo ensinamento? Você está tendo um aprendizado adequado? Você sabe o que você está fazendo dentro da espiritualidade? Ok. Nem todo espiritualista vive só de fé. Ele precisa aprender o que ele está fazendo e o que ele vai executar para a espiritualidade dele. Mas isso precisa ter uma coerência. Não é você sentar com um oraculista nesse Brasil afora, e você está devendo tal coisa, e você sair pegando o dinheiro do seu cofrinho e gastando totalmente à toa. Sabe por quê? Será que esse investimento que você está fazendo na espiritualidade vai te devolver? Que é o que eu faço com os meus filhos na casa algum. Na minha casa, no meu axé. Lá no meu reduto, no bairro da Freguesia do Ó. Eles investem, só que eles recebem o dobro e o triplo daquilo que eles estão investindo. Hoje está assim. Esse é o acordo que eu tenho com eles. Nada mais e nada menos. Simples assim. Entendeu? Então, quando alguém te questionar, porque assim, e detalhe, não tenham medo. Você começou a receber visita do seu Exu, da sua pombogira, da sua espiritualidade em geral, você já fala, minha querida, meu querido, vocês querem alguma coisa, vocês me dão condição. Eu não tô tendo nem pra mim, ainda mais dá pra vocês. Vocês me dêem condições, vocês vão ter o melhor tratamento. Esse é o acordo que vocês têm que fazer. Essa é a minha visão. Essa é a nossa colocação. Não façam nada menos que isso. Ok? Espero ter explicado para vocês aqui. O Carlos Alberto da Conceição, Rua Professor João Machado, 359, bairro da Freguesia do Ó. Repetindo, Rua Professor João Machado, 359, bairro de Freguesia do Ó. Tá? Principalmente vocês que estão aqui adentrando a casa algum, chegando, sejam bem-vindos e tal. Vão ser muito bem cuidados, muito bem orientados, porque a nossa casa é uma escola. Não é um centro, um terreiro que só fica manifestando entidade 24 horas por dia sem propósito. Inclusive foi um dos nossos assuntos do primeiro bloco. Propósito. Não está dialogando com o seu propósito, não vale a pena dar atenção. Tá? Agora vamos para outro assunto que é muito interessante, que é o significado espiritual de uma guia, né, do fio de contas. Né? Porque o que acontece? O fio de conta arrebenta, a pessoa já entra em pânico. Pô, pai, minha guia arrebentou, minha guia estourou, é isso, é aquilo. Na realidade, é um recado do invisível. Principalmente se a guia foi consagrada, porque ela tem que ser consagrada. Então, o candomblé em si, que é o meu culto, Nação Queto, tem uma forma de culto, tem uma forma de cultuar e cultivar as guias, com determinadas folhas, com determinados ofós, palavras mágicas, sementes, favas, que a gente consagra esses fios. Eu costumo dizer que o fio não é uma bijuteria, é um adorno vivo no nosso corpo. E precisa ser muito bem cuidado. Então você vai fumar, tira seu fio de conta. Você vai beber, tira seu fio de conta. Você vai pro motel, nem leve. Ou se você tem aquela proteção diária que você gosta de usar, que tem muitos espiritualistas que tem o seu fio de conta diariamente, tira o seu fio de conta. Isso aqui é sagrado demais, gente. Parece que é uma bobagem, mas não é. Isso aqui é muito sagrado. A partir do momento que você coloca uma insígnia dessa, você está carregando aquele orixá com você. Independente do fio que você esteja usando. Então, muitas vezes o fio vai arrebentar. Não é coisa ruim. O fio foi feito para arrebentar mesmo. Às vezes você está num local, arrebentou, de repente o local está saturado de energia. Está com muita energia ruim.
Você chegou perto de alguém, alguém te deu um abraço e o fio arrebentou, de repente aquela pessoa também não está num nível espiritual compatível com o seu. E assim por diante. Então não leve como algo ruim. É sempre algum aviso, é sempre quebrando alguma coisa. Ok? E sempre te livrando de alguma coisa. Então, vamos explicar por partes, né, essa questão da guia do fio de conta para vocês. A função dos fios de conta, ou guia, né, não, como eu falei, não é um enfeite. É um instrumento de alta proteção, com ligação espiritual, identificação por cores, formas de fazer, né, e representa o elo entre você e seu orixá. É uma energia também que te guarda. Então cada cor, sequência, formatos, carrega um axé específico, carrega uma fundamentação específica, né? E quando esse fio é consagrado, ele começa a atuar de forma fantástica na sua vida. E detalhe, você que faz um fio de conta, se você tiver um sacerdote, fale para esse sacerdote fechar seu fio. Ou alguém mais velho que você, mais graduado. Vai por mim. Segue essa dica que vai dar bom para vocês. Não tenho ninguém, Pai Kleber. Aí faça você mesmo. Mas se você tiver alguém graduado, de bom coração, dê esse fio para que essa pessoa feche. Vai ser bem interessante. Tá? E tá, o fio arrebentou. Não é à toa, não é coincidência. Tá? Possíveis significados. Proteção ativa. Proteção. Ou também pode ser cargo e feitiço, porque é aquela tal coisa. A pessoa sabe que você é espiritualista, e a gente que é espiritualista, infelizmente, olha só o que eu vou falar pra vocês, a gente vive cercado de negatividade. Por isso que é bom você ter suas proteções. Muitas vezes eu não tô aqui no programa com os meus fios visíveis, mas às vezes eu tô por baixo da roupa. Que às vezes o look não combina, então a gente coloca por baixo da roupa, mas eu tô sempre com os meus fios de conta. Tá? Arrebentar também é o quê? Fim de ciclo, rompimento, que pode indicar uma fase espiritual, que aquela guia foi feita, é algo que se encerrou, que se quebrou, que é uma nova continuidade. Você está entendendo? Pode ser um alerta também de descontentamento com uma companhia que você está andando, ou até falando, ou até dando atenção. Você está entendendo? Tem a confirmação também de que algum ebó, algum trabalho acabou se rompendo. Você está entendendo? E tem muitas vezes, o que é legal? Às vezes o fio arrebentar significa que o que você fez deu certo. Mas a energia, você não está sendo compatível com aquela energia. Porque muitas vezes aquele trabalho que a gente realiza tem uma energia tão grandiosa que a gente não está compatível, que a gente passou tanto problema, né? Que quando a gente recebe algo positivo, o corpo estranha. Então o fio de conta ele serve para atenuar esse tipo de energia, né? Onde ela arrebenta importa, onde a guia arrebenta importa, sim. O local de quebra pode dar pistas, por exemplo, na nuca ou atrás do pescoço. Olha só o significado disso. Ataque espiritual. Pelas costas, traições, falsidades próximas. No peito ou próximo do coração, emoções, fortes invejas, direta, mágoa ou o coração sobrecarregado. Principalmente nessa questão sentimental. Porque hoje tem muitas pessoas que estão tendo problemas sentimentais. Tá? Esse é um significado. Estourou perto do braço ou fica escorregando para perto do braço. Excesso de energia negativa. Né? O corpo ele começa a reagir. Simplesmente a guia cai sem arrebentar. Pode indicar que a energia da guia já se desconectou de você, já foi. Fluiu. Tá, e o que fazer quando arrebenta? Quebrou. Junte todas as contas com cuidado e respeito. Tá tudo, inclusive o cordonê. Não use mais esse fio quebrado, né, que pareça recuperável. Leve para o seu zelador, para o seu sacerdote, caso você não tenha sacerdote, tá? O que você vai fazer? Você vai juntar num pano branco, entendeu? E você vai levar para um jardim. Você vai colocar ali no pé de uma árvore.
Ou também você pode estar enterrando perto de um pé de uma árvore, caso você não quer que ache aquele fio de conta. Entendeu? Então, não jogue fora. Tá? Pai Kleber, eu vou ter que fazer uma nova guia? Sim, você vai ter que fazer uma nova guia com toda a fundamentação, com toda a consagração, tá? Para você não ficar sem proteção. Por quê? Ela se quebrou por motivos espirituais. E por motivos espirituais, ela deve ser reconstituída. Entendeu? Então, quando a guia arrebenta, são avisos, são premonições. Se vocês gostaram dessa parte da guia, deixa aqui nos comentários, na parte de baixo, parte 2. Queremos saber mais sobre a funcionalidade de um fio de conta, da guia. Qual fio de conta que o Yaô pode usar, que o Abian pode usar, que o Ebome pode usar, que o Ogã pode usar, que a Iked pode usar, que o sacerdote pode usar e determinados cargos podem usar. Olha só como é interessante isso. Inclusive, filhos da Casa Ogum que estão online aqui comigo, eu acho que eu vou fazer uma aula só sobre fio de conta. Acho que vai ser bem interessante. Como é que você lava um fio de conta de Exu? Como é que você lava um fio de conta de Ogum, de Oxóssi, de Omolu, Obaloi no caso, estamos em agosto, né? De Nanã, de Oxumaré, de Oá, de Iroko, de Otim, de Logum Edé, de Monjá, de Oiá, de Oxum, de Oxoguian, de Airá, de Xangô, de Oxalá, de Oxog... Você tá entendendo? A gente vai fazer uma coisa muito interessante com vocês aí. Se vocês gostaram dessa situação, principalmente vocês que são da minha casa, peçam, que com certeza eu vou estar fazendo essa aula para vocês amplificarem seus conhecimentos, amplificarem seus estudos e lavarem seus fios de conta de acordo com aquilo que vocês precisam para a vida de vocês, tá? Eu acho que foi muito bom, vale a inscrição, vale a curtida. Por favor, sejam bem-vindos, né? Agora a gente vai falar uma parte aqui. Eu trouxe alguns recados de Exu para vocês. Inclusive um pouco antes, ontem, de adentrar na TV ao vivo, eu deixei alguns recados específicos no grupo da minha casa, da Casa Ogum. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, que é o quê? Tomem cuidado com seus idosos. Isso que vocês estão ouvindo. Tomem muito cuidado com seus idosos, com as suas crianças. Não fiquem vacilando com as suas crianças na rua, praia, praça, pública, etc. Apesar de a gente estar aqui no inverno, mas tem muita gente que vai para a praia no inverno. Sítio. Toma muito cuidado com acidentes domésticos, pequenas queimaduras, tropeções. Presta atenção nas suas atividades diárias. Muita atenção. E muito cuidado com artrite, renite, refluxo, problema estomacal e enxaqueca. A gente vai trazer na terça-feira algumas especificações que o agosto está batendo um pouquinho forte em vocês. A gente está a 14 dias de agosto e parece que a gente está vivendo um ano inteiro. De tão denso e de tão tenso que está a situação. Não só no mundo, mas também eu creio que na vida pessoal de vocês. Tá? E esse recado que eu trouxe aqui para vocês foi um recado que eu compartilhei com alguns filhos, alguns netos inclusive também, sobrinhos e afilhados. E vamos trazer aqui algumas situações para vocês se entenderem comigo. Exu não negocia com a falsidade. Exu, Senhor dos Caminhos, Guardião das Encruzilhadas, não permita que os seus filhos e protegidos permaneçam sentados à mesa aonde a mentira é o prato principal, onde o sorriso e a máscara e o aperto de mão é a armadilha, né? Muitas vezes você está se desligando de uma pessoa, exatamente isso que eu estou falando, você está se desligando de uma pessoa, ou praticamente e basicamente a pessoa está saindo da sua vida de forma inexplicável. Você fica tentando encontrar uma justificativa por que essa pessoa está saindo. E praticamente, basicamente, é Exu arrancando. Arrancando as máscaras, né? E ele vê o que você insiste em não enxergar. Ele lê a intenção por trás das palavras das pessoas. Percebe o veneno disfarçado em forma de cortesia. E por ordem e justiça de equilíbrio, ele arranca você dessas pessoas e desses locais antes que a sua energia seja trocada por migalhas. Então Exu ele te afasta de quem convida, né, você para te explorar, de quem se aproxima para sugar você, de quem te oferece um abraço enquanto calcula a sua queda, ou aquelas pessoas que querem te usar.
E para Exu só tem dois caminhos. Se for para continuar, que continue com verdade. Se for para permanecer, que seja com lealdade. Se for para partilhar, que seja com reciprocidade. Caso contrário, Exu não vai hesitar. Ele vai virar a sua cadeira, ele levanta você e mostra o seu verdadeiro destino, mesmo que seja através da dor. Porque Exu não deixa o seu filho onde o falso se esconde, onde a falsidade se alimenta. Então, às vezes, você está aí num diálogo com uma pessoa, você está falando com ela, você está tendo um contato assim constante com ela, do nada a coisa foi começando a esfriar, o café foi esfriando. Né? E é horrível o café gelado, né? Não é bom pro estômago. Do nada a pessoa sai da sua vida ou você acaba se afastando dessa pessoa. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é Exu sabe o que faz. Sabe o que dá e sabe o que tira. Não conteste as pessoas que não estão parando na sua vida ou não fazem questão da sua companhia. Se saia. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui a reta final do programa, que agora vão ser quase 10 minutinhos de intensidade agora, porque a gente vai falar da reta final desse agosto, que agora a gente já vai para a parte final de agosto. Como eu falei nas minhas previsões anteriores, em programas anteriores, no meu podcast, entre outras situações, eu deixei bem claro, agosto vai bater forte. Muito forte, né? Mas vamos lá. Agosto, as máscaras caindo, né? Primeiro de tudo, verdades guardadas por anos estão sendo reveladas de forma inesperada. Então, nesse mês, você já descobriu coisas que estavam guardadas há séculos. Aquele desejo de a tua mãe não querer ter tido você, querer ter tirado você, querer ter abortado você. Aquele segredo de família que você achou que a pessoa estava acima de qualquer suspeita e você viu que aquela pessoa tem tanto defeito quanto você. Aquela pessoa que te julgava ou pré-julgava, ou apontava seus defeitos, tem tantos defeitos quanto você. Né? Pessoas que se mostravam super amigas, super prestativas, revelando as intenções ocultas, porque nenhuma máscara fica muito tempo perto de quem é espiritualista. A sua espiritualidade, ela querendo ou não, ela vai arrancar aquela máscara. A pessoa ela pode interpretar por um tempo, ela pode criar uma situação manipulatória durante um tempo. Mas com certeza a máscara dela vai ser arrancada com tudo que tem direito. Tá? Lembrem-se disso. Planos feitos na sombra serão expostos à luz. Então, nesse exato momento, muita gente planejando, tramando contra a tua pessoa. Nas suas costas. Só que o problema de algumas pessoas é subestimar ou superestimar você. Por quê? Eles acham que a sua espiritualidade não vai falar pra você, não vai entregar que certas coisas estão sendo feitas de forma oculta. Quando você descobrir que certas coisas estão sendo feitas de forma oculta, quando você souber de todo o plano maligno contra a sua pessoa, não dê bandeira, não corte. Fique quieto pra ver até onde vai isso. Porque o que acontece? Se você dá sinal, você corta. As pessoas se assustam. Não faça isso. Continue observando para ver quem está envolvido, quem está no meio, aquela coisa toda e tal. Não se esqueçam disso, né? Relacionamentos falsos vão se romper naturalmente. E quando a gente fala relacionamento, não é só relacionamento amizade, amigos. A gente também fala daquele namoro fracassado, daquele casamento também que já não está fluindo muito. Então, às vezes você vai estar quietinha, você vai estar sossegada e as coisas vão vir na sua mão. Porque quem é espiritualista, quem é médium, tem essa vantagem. Quem cultua orixá, quem cultua entidade tem essa vantagem. Você vai estar quietinho na tua vida e a bomba vem na tua mão. Você não vai precisar correr atrás para descobrir certas coisas. Você não vai precisar ir atrás para descobrir certas coisas. As coisas vão vir na sua mão, tranquilamente, sem você precisar se forçar ou sem você precisar fazer qualquer tipo de força. Olha que coisa interessante. Tá? Guardem isso como conselho. Certas palavras já não vão ter mais força diante de atitudes incoerentes, então a pessoa vai estar falando com você, falando. Só que as atitudes não estão combinando com a palavra.
As coisas não estão casando. Então vocês vão começar a observar nessa reta final de agosto que a pessoa vai estar falando uma coisa e a atitude vai estar sendo outra. Ou a pessoa vai estar tendo atitudes que não estão condizendo com aquilo que ela está falando. Fora também a ocasião que vocês vão ter para pegar muitas situações na contradição. Você vai estar falando com a pessoa, você vai estar conversando com a pessoa. Dentro daquele diálogo que você vai estar falando, que você vai estar abordando, você vai pegar muita mentira, você vai pegar muita inconsistência. De você olhar, de você observar e você falar, nossa, quanta inconsistência, quanta mentira, quantas coisas não estão batendo, não estão alinhadas, né? Tá? Autoridades e lideranças vão perder certos disfarces, né, de integridade. Eu não vou nem falar nada sobre isso porque eu havia avisado isso antes e estou repetindo nesse programa. Vamos lá. Autoridades vão perder a integridade. É só vocês verem o pastor de calcinha e peruca. Um cara homofóbico que ficava na rede social agredindo homossexuais, transexuais, criticando, falando que ia desvivê-los se encontrasse, que ia agredir, que ia... como eu falo, por trás de todo homofóbico, o cara gosta da coisa também. Então, muito religioso aí, que você idolatra, vai cair, tá? Muita gente que vivia de aparência, a imagem vai cair. Porque é como eu falei, atitude e palavras, elas precisam ter uma sincronia. Se isso não está acontecendo, entendeu? Oportunidades serão reconhecidas, né? Muitas oportunidades vão aparecer. Você vai reconhecer essas oportunidades. Só que assim, gente, eu vou dar um toque para vocês. A oportunidade apareceu, não hesita. Execute, faça. Não fique na cadeira, ai, amanhã eu faço, ai, depois eu vou, ai, depois eu vejo. Passou, perdeu, tá? E muita gente perdeu oportunidades nesse agosto de Deus, né? O que parecia estável vai mostrar as rachaduras. Então muita coisa que você achou que estava tranquilo, que estava em paz, que estava normal, que estava beleza, vão ter brechas que você vai olhar, isso aqui não está muito legal. Incluindo pessoas. Você tá com uma companhia meio suspeita, você já tá sobre desconfianças de coisas que estão à sua volta, já começa a eliminar, antes que isso aí vai te dar uma dor de cabeça um pouco mais tarde, né? E só vai permanecer de pé quem construiu de verdade, quem fez de verdade, quem solidificou de verdade, tá? É uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Os fortes vão permanecer de pé. Então você que tá aguentando tudo nesse agosto, entendeu? Você que está aguentando tudo nesse agosto, você que aguentou muita coisa calada, engoliu certos sapos, passou certas situações, agora vai começar a segunda parte de agosto com muita justiça, com muita veemência. Então não se preocupe com vingança, não se preocupe em dar troco, em se rebaixar, em se nivelar por baixo ou algo do tipo. Não há necessidade. Seja um pouco mais inteligente, seja um pouco mais racional. Nem tudo merece uma resposta, nem tudo merece uma reação. Eu vou deixar um conselho aqui para fechar o programa de forma espetacular, com essa audiência maciça. Nós estamos aqui com mais de 3.000 pessoas online, a essa hora da manhã. E a gente não está na terça, que é o dia do meu programa, né? E eu estou muito feliz com essa audiência maciça. Por isso que a gente é líder de audiência há anos. Eu digo para vocês com muita tranquilidade. Nem tudo merece um revide, nem tudo merece uma resposta. Não tome atitude no calor da emoção, na raiva. Observa, analisa, respira. E deixa que a vida coloque cada um no seu lugar. Terça-feira a gente tá de volta, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente.